Oi, meu nome é Alberto Costa, sou do grupo 1 da disciplina Circuitos Digitais, grupo composto por mim, por Antônio Paulo, Stefania Fernandes e Wesley Brito. Irei mostrar como foi feita a implementação do primeiro projeto da disciplina. Nos foi fornecida as tabelas verdades referente a cada coluna e linha de acordo com o código binário, assim como as equações reduzidas dessas linhas, certo? Vale salientar que, como esse display é 8x8 e a primeira linha do display não é acionada em nenhum momento, nós consideramos que a linha 1 fosse essa segunda linha aqui, e o grupo também considerou que as colunas inicializam em 0 e vai até a coluna 7. Outra coisa importante de notar nas tabelas verdades é que o acionamento 0 das linhas significa que o LED irá acender. Tá? Como pode ser visto aqui, para o número 5, nós temos um acionamento 0 na linha 1, coluna 2. Podemos ver aqui que no número 5, a primeira linha e a coluna 2, ele irá acender. Tá? Então, por que foi escolhido isso? Né? Porque esse modelo aqui de display, ele aciona a linha, que no caso está aqui, ele aciona essa linha, essa parte superior é acionada quando o nível lógico é 0. E daí a coluna precisa ter um nível lógico 1 para que esse respectivo segmento de linha e coluna acenda, certo? Essa é uma configuração do display que ocorre por conta da estrutura física do diodo. Então, vou apresentar agora a implementação do Model Sim. O código do Model Sim, como pode ser visto aqui do lado esquerdo, nesse código foram criados 3 vetores, certo? Esses vetores aqui, display, que é do tipo out, é o vetor que a gente irá analisar na saída. Esse vetor aqui do tipo entrada call, que é do tipo in, e esse vetor entrada, que também é do tipo in. Esse vetor display é o único que nós iremos analisar na simulação. Tá? E esses vetores, entrada call e entrada, são os vetores que iremos forçar as entradas para que resulte num valor do display, na saída do display. Tá? Então, além disso, nós implementamos aqui vetores de coluna do tipo Signal. Esses vetores de colunas irão receber as equações reduzidas que o grupo nos forneceu, certo? Após isso, definimos as variáveis A até D para os valores de entrada e as variáveis x, y, z para os valores de entrada call. Esse entrada call esse vetor refere-se à variação das colunas que irão ocorrer durante o acionamento do display. Tá? Como a gente está tentando fazer o acionamento através do efeito POV, é necessário que cada coluna acenda uma de cada vez. Então, as equações relacionadas a essa entrada call estão aqui, as fórmulas reduzidas dessas equações. E esse vetor entrada, ele se refere à entrada que vai ser fornecida para indicar o número que vai ser mostrado no display. No caso, se a entrada vai ser 0, binário 0, e aí vai mostrar o número 0, se vai ser 1 e mostrar o número 1, e assim por diante. Aqui está o exemplo de como foi feito o recebimento dessas equações para cada espaço do vetor coluna. No caso aqui, como eu disse, nós iremos utilizar o coluna 2 como exemplo para mostrar nesse vídeo a implementação do código. Então, a coluna 2, certo? Então, esse vetor coluna 2, espaço 0, refere-se à coluna 2, linha 0, certo? A primeira linha que está sendo utilizada. Temos aqui a equação, no caso, essa primeira equação aqui, D barrado ou B barrado, que é o que podemos ver aqui, not D ou not B. E temos também uma segunda equação que está junta com ela através de uma porta-end. Essa segunda equação aqui está implementada no código porque para que esse segmento aqui de coluna e linha acenda, é necessário que a coluna realmente esteja sendo acionada. Ou seja, para que a coluna, por exemplo, para esse número 1, para que essa linha aqui e coluna acenda, é necessário que essa coluna esteja sendo acionada. No caso aqui nós temos 0, 1, 2, 3, quarta coluna e primeira linha. Então, para que esse LED aqui acenda, é necessário que nós estejamos acionando realmente a quarta coluna, certo? Então, essa é a implementação aqui.
do Model Sim. Vou mostrar agora como foi a implementação para forçar as entradas, certo? Temos a variável aqui entrada que está sendo forçada para os números, para o número 0 sair, né? Nós estamos forçando os valores 0 nessa entrada para que ele mostre o número 0 sendo imprimido na simulação, tá? Esse repeat 700 significa que até o final da simulação nós só iremos mostrar a saída para o número 0, certo? Então, a saída referente a cada espaço de coluna, cada vetor coluna, está sendo indicado através dessa implementação aqui, dessa segunda implementação da entrada call. Tá? Como é que está sendo feito isso? Veja que para o valor em picosegundo 0, nós estamos imprimindo os valores lógicos 0, e após isso, no caso aqui da entrada call 0, após 100 picosegundos, nós iremos imprimir esse valor de nível lógico 1. E isso vai se repetir de 200 em 200, certo? Pode perceber que aqui embaixo, no caso da entrada call 1, na entrada call 2, esse valor dobra. Isso ocorre para que a gente consiga imprimir aquele efeito de modificação do número binário, para que imprima o primeiro número binário, no caso o nível lógico 0, depois o número binário 1, depois o número binário 2 e assim por diante, certo? Como pode ser visto aqui nessa simulação, veja que a saída do display ela está recebendo o nível lógico 0 nas duas primeiras colunas, tá? Caso aqui, do 0 até os 100 picosegundos, nós estamos na primeira coluna. Do 100 picosegundos até os 200 picosegundos, na segunda coluna, tá? Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Veja que a coluna 0 e a coluna 1, ela não está sendo acionada em nenhum momento, de acordo com a configuração que nós temos aqui. Então, essas duas primeiras colunas não são acionadas. Apesar de elas estarem recebendo o nível lógico 0, indicando que os LEDs estão acesos, ela não irá ser acionada, porque para que ela fosse acionada, nós teríamos que acionar também essas primeiras colunas, tá? Então, podemos ignorar essas duas primeiras colunas e analisar a partir dessa coluna 2 aqui, né? Considerando a primeira sendo 0, 1, aqui a coluna 2. Podemos ver que para, por exemplo, essa primeira linha, que seria o display 0, essa primeira linha, nós temos que os números que estão com valor lógico alto são referentes à linha 1 e à linha 7, certo? Por que que isso ocorre? Porque se você perceber aqui, para o valor de entrada 0, a linha 1 e a linha 7, elas irão estar com o LED apagado. Então, eles não irão estar acionados, certo? Logo, é o que está acontecendo aqui. Nível lógico 1 significa que o LED não irá acionar, como foi explicado no início do vídeo, certo? Então, ao analisar toda essa saída aqui, dessa maneira que foi explicada, sendo cada linha aqui, que significa cada segmento do vetor, a representação de uma linha do display completo, você consegue perceber que realmente está sendo imprimido o número de acordo com o efeito POV, que através de um espaço de tempo nós conseguimos ver a saída de cada coluna, certo? Explicando agora a parte da implementação do Proteus, podemos ver aqui que também está sendo acionada a coluna 2, tá? Para o número de entrada 0. Então, explicando agora como foi feita essa implementação das equações que nos foi fornecida pelas tabelas verdades, certo? As equações reduzidas. Para a coluna 2, é fácil perceber aqui que na linha 1 nós tínhamos o D ou o B barrado, certo? Então temos uma porta lógica U aqui que recebe as entradas D e B, e essa saída aqui seria a saída da coluna 2, linha 1. Para todas essas equações, estamos nos tratando da coluna 2, variando apenas a linha, tá? Então, a saída da porta lógica U irá se referir à saída da linha 2, da linha N, desculpa, da respectiva linha analisada para a coluna 2, tá?
Essa parte aqui de baixo do código, que está marcada aqui como junção diferente da tabela, foi implementada simplesmente porque não tínhamos uma porta lógica OR com 4 entradas, certo? Então, implementamos dessa forma, mas a lógica ocorre da mesma forma, certo? Então, como pode ser visto aqui na coluna 2, o Proteus ele nos mostra que essa luz vermelha significa nível lógico 1 e a luz azul nível lógico 0, certo? Como pode ser visto aqui, a saída da linha 1 está vermelha, ou seja, o nível lógico está 1, logo o LED da linha 1 não irá acender, tá? Para a linha 2, 3, 4, 5 e 6, os níveis lógicos estão em 0, logo esses LEDs irão acender e a linha 7 não irá acender. Isso pode ser visto aqui, certo? A linha 1 e a 7 não acendem, o restante dos níveis lógicos estão acesos. A implementação do acionamento de cada coluna foi feita através da AND, com a mesma lógica que foi explicada no código do Model Sim. Tá? Nós temos a saída de cada valor desse de linha para a coluna 2 como sendo comparados com a coluna que ele precisa estar sendo acionado. No caso aqui, por exemplo, a coluna 2, linha 1, ela precisa estar acionada junto com a coluna 2 para que a saída seja verdadeira, certo? Então, no caso aqui, temos que a coluna 2, linha 1 é 0 e a coluna 2 está recebendo um valor positivo. Então, ele irá sair aqui um valor positivo e não irá acionar a primeira linha, sendo que, uma vez que a linha precisa ser acionada com nível lógico 0. Nesse caso aqui, a coluna 2, linha 2, está enviando um valor lógico 0 e a coluna 2 está enviando um valor lógico positivo. Ou seja, a coluna 2, linha 2 está sendo acionada e a coluna 2 está na posição certa. Isso aqui resulta no nível lógico 0, ou seja, o LED irá acender. Tá? Para que fosse feita a implementação desses acionamentos aqui de cada coluna e fosse ligado no display, nós utilizamos de portas lógica OR para combinar todas as colunas. No caso aqui, por exemplo, nessa saída da linha 1, nós temos todas as colunas respectivas às linhas 1, certo? Então, a coluna 2, 3, 4, 5 e 6 para a linha 1 estão ligadas numa porta lógica OR e irão resultar em uma única saída de linha 1, que irá ser conectada no display 1, tá? Então, no caso aqui, segue aquela mesma lógica. Quando o nível lógico for 0, esse valor aqui irá acender, tá? Esse valor dessa primeira linha. Nesse caso aqui, é o acionamento das colunas, certo? Então, esse acionamento das colunas, ele foi feito de acordo com aquelas equações apresentadas aqui, tá? Então, essas equações aqui irá mostrar essa modificação de coluna que é feita para simular o efeito POV. Então, simplesmente fazendo aqui, montando com portas lógicas comerciais essas entradas, nós conseguimos ter uma saída que seja possível de conectar no display, nas saídas do display. Nós estamos utilizando a partir da coluna 2 até a 6, então bastou fazer essas equações aqui para conectar no display e assim acender o display de acordo com a coluna que nós estamos analisando. É isso, obrigado.